Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. No dia a seguir, segunda-feira, na manhã de segunda-feira, é a manhã que marca a última manhã da sua vida neste planeta, a sua filha querida, Sayyidina Fátima radiallahu anha, veio visitar. Naturalmente a ligação com ela era profunda e ela era a última filha viva e ele tinha uma ligação tão profunda com ela. Ela é a primeira filha a nascer depois do Islão e ele sempre que via beijava a sua testa e punha ela no seu lugar. Ela sentava no lugar dele. E hoje ela é a última família direta, podemos dizer, dos filhos viva. E ela chora vendo a dor do pai. E o profeta sallallahu alaihi wasallam até lhe diz que o teu pai a partir de hoje não vai sofrer mais. E sussurra-lhe algo que a faz chorar e depois sussurra-lhe algo que a faz sorrir. Depois da sua morte, Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha, aliás, Aisha radiallahu ta'ala anha até pergunta-lhe, mas ela diz que foi um segredo, eu não posso dizer, só após a morte é que ela diz, agora já posso dizer, que Jibrail, o anjo, veio ter comigo 2 vezes este ano. Ou seja, veio mais vezes ter comigo este ano. Completaram a leitura do Alcorão 2 vezes no Ramadã, algo que não faziam todos os anos. Em outras palavras, o facto de ele ver temos terminado o Alcorão 2 vezes este ano, ao contrário dos anos anteriores, no Ramadã, era uma forma de dizer que isto era o último ano dele. Ela começou a chorar por isso. E depois, quando ele sussurrou uma segunda vez, dizendo que tu serás a primeira pessoa da minha família a ir ter comigo e tu serás a senhora do Jannah, aí eu comecei a sorrir, fiquei feliz. Em outras palavras, Fátima radiallahu anha chora e ri chora pela separação do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e ri por saber que a separação não será longa. O amor deles é algo que nós não entendemos porque nós, se calhar, não sentimos isso devido aos nossos pecados e a nossa ânsia pelo mundo. Então nós não queremos aceitar que existe algo mais do que aquilo que nós sentimos. O certo é que esse amor existe. E eles sentiam esse amor e estiveram prontos por esse amor a Allah e Rasul e ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles entregaram tudo e mesmo assim sentiam que não tinham entregue nada. E a febre continuava a aumentar. E também diziam que a febre que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam teve era igual à febre de 10 homens neste planeta. E até ele dizia que a morte tem a sua agonia e ele próprio estava a sentir a agonia da morte. E rezava o Kalima, a Shahada e outras preces para facilitar e combater essa agonia. Até que chegou um ponto que ele já, naquela segunda-feira de manhã, já não conseguia falar mais. Uma das últimas visitas que ele recebe naquela segunda-feira é a visita de Osama radiallahu anhu, que voltou outra vez, estacionou o exército em Juruf e recebeu notícias que a saúde do profeta estava muitíssimo debilitada. Então ele sozinho voltou para Medina Munawara e foi visitar o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e o profeta já não consegue falar. Ele aponta para cima, para o céu e para Osama. Em outras palavras,
ele está a fazer dua para Allah ajudar Osama. E mais uma vez a sua preocupação é para que Osama siga com o seu exército contra os romanos. E nós podemos perceber isso agora. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha a noção que a notícia da sua morte iria chegar aos romanos e isso podia ser usado como uma fraqueza e um ponto de vulnerabilidade, e daí ser muito importante o exército ter seguido contra os romanos para dizer aos romanos que, apesar de perdermos o nosso líder, continuamos muito fortes. Foi esta manhã de domingo, de segunda-feira, que de manhã ele sentiu-se um bocadinho melhor e ele foi até à cortina. Como sabem, naquela altura as portas não tinham portas, era cortina. E da sua porta ele conseguia ver para a mesquita, viu os seus companheiros a fazerem a oração de Fajr. E ele começou a sorrir porque ele tinha chegado ao sucesso da sua missão. E a sua missão era entregar o Islão a um grupo, a um povo que a partir daqui iria trabalhar para a frente. Dizem que Abu Bakr sentiu, provavelmente alguém deve ter dado um sinal, que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam estava na sua casa a vê-los e se calhar podia vir para a mesquita. Mas o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam do seu lugar acenou a Abu Bakr dizendo para continuar no seu lugar. Esta é a última vez que ele falou com Abu Bakr. Vejam os amigos que eles foram. E esta é a última vez que ele está vivo e Abu Bakr está vivo. E a última comunicação, Abu Bakr está a fazer a oração. Portanto, isto mais do que nunca mostra que Abu Bakr foi o escolhido para ser Khalifa. E a última coisa que Abu Bakr vai receber do profeta é este sinal que ele fez da sua casa, que continua. Ou seja, estás no teu lugar certo, continua. Incrível. E Abu Bakr radiallahu anhu continuou a sua oração. O profeta fechou a cortina e, naturalmente, por causa da fraqueza, ainda sentou-se e foi para dentro. Esta foi a última vez que alguém, pelo menos o grupo, o povo, viu ele vivo. E o próprio poeta também diz que وَكُنْتُ أَرَاكَ الْمَوْتِ مِنْ بَيْنِ سَاعَةٍ فَكَيْفَ بِبَيْنِ كَانَ مَوْعِدُهُ الْحَشَرِ. Que eu considerava um momento de separação, estar separado de alguém como se fosse a morte. E agora, o que é que eu posso dizer sobre a separação tão longa que o próximo encontro será apenas no dia do juízo final? Ou seja, ele está a dizer, o meu amor era tão grande pelo profeta que ficar 5 minutos longe dele, para mim era como se fosse a morte. Agora, imagina a morte, o quão doloroso deve ser, porque uma pessoa quando morre só poderá estar com o seu amado no dia do juízo final. Em outras palavras, está a dar aqui ele está a mostrar a sua dor, o poeta está a mostrar a sua dor. Abu Bakr radiallahu anhu, quando terminou o Fajr Salah, dizem que ele foi ainda ao quarto do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse a Aisha que eu acho que ele está melhor e parece-me que a doença terminou. E então eu preciso realmente ir visitar a minha outra família. Ele tinha 2 esposas que viviam fora de Medina Munawwara e ele
naturalmente que a vez de uma das esposas era esta segunda-feira. Ele disse que eu vou lá e volto. Então ele diz ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, vejo que está em boas condições hoje, pela graça de Allah, e então eu hoje tenho que ir visitar a Bint Kharija, que é uma das esposas. Posso ir? E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-lhe essa permissão. Portanto, quando as pessoas realmente começaram, quando a conversa saiu para fora, que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam já estava melhor, todo mundo começou a seguir a sua vida, ou seja, todo aquele aparato em frente à mesquita acabou, e as pessoas começaram efetivamente a dispersar-se para a sua vida normal. Dizem que Sayyidina Ali radiallahu anhu, também, quando saiu do quarto sagrado, as pessoas perguntaram sobre a condição e ele também disse que ele está a sentir-se melhor, já não está a desmaiar tanto, apesar de, conforme nós falarmos, conforme nós falamos, ele realmente estava... Esta melhoria foi uma melhoria muito rápida. Ele ainda estava bastante fraco e vai efetivamente vai piorar ainda e vai terminar daqui dentro de uma hora e picos. Isso iria efetivamente piorar. As pessoas ficaram satisfeitas, naturalmente, por saberem a notícia da Ali, radiallahu anhu, e quando se foram embora, Sayyidina Abbas, o tio, segurou Ali pela sua mão e disse: Ali, eu juro por Allah que passado 3 dias, muito provavelmente, ele vai falecer. E vai haver um novo líder. E provavelmente tu não vais ser líder, tu vais ser subdito dele. Ou seja, este líder vai estar e nós vamos estar por baixo. E portanto, eu acho que é melhor, isto a Abbas está a dizer, que nós, efetivamente, eu acho que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, vai falecer, e eu acho que nós devíamos ir lá ter com ele, e perguntar a ele quem é que será o próximo Khalifa, o próximo líder. Se for um de nós, ou seja, família, ele nos dirá. E se não for um de nós, ele nos aconselhará o que fazer. Isto é, a Abbas está a falar, estamos a 1 hora, 1 hora e meia, 2, de terminar portanto, a sua vida. Sayyidina Ali radiallahu anhu, e aqui está, o homem que nós amamos, seja sunita, seja xiita, que seguimos, amamos, uns, se calhar, de uma forma mais radical do que outros, mas todos seguimos. E amar significa seguir o que ele pensa. Veja o que é que Sayyidina Ali diz. É possível que ele vá recusar a liderança para nós. E se ele assim fizer, nós seremos deprivados da liderança para sempre. Ou seja, se ele disser, não, minha família não pode liderar, nunca mais nós vamos liderar. Portanto, em outras palavras, não vale a pena perguntar uma coisa que depois a resposta, se for boa, depois nós não gostamos. Por Deus, eu não irei falar com ele sobre isso. Esta foi a posição de Ali radiallahu anhu. Correta. Os sunitas aceitam totalmente essa posição. Os nossos irmãos dos xiitas podem não aceitar, infelizmente, as nossas fontes, mas o certo é que a posição de Ali radiallahu anhu é que não vou fazer perguntas. Se ele não disse abertamente, nós não vamos perguntar. Provavelmente o que ele já deixou, efetivamente, o seu pensamento. Não vale a pena ir a perguntar. E, tal como realmente nós escolhemos um líder, vamos escolher um líder da maneira como ele quer que a gente escolha, que é, vamos sentar todos
E a partir daí vamos escolher. Portanto, não vale a pena. E isso mostra que quando nós perguntamos algo a um superior, aí quando as informações, as instruções que o superior dá, têm de ser acatadas. Senão não pergunta. Muitas vezes acontece. As pessoas querem ter um nome, não é? Escolhem um nome, ou escolhem alguém que querem casar, e depois vão perguntar a um sheik, e este sheik diz não. Se calhar este nome não é bom, se calhar aquilo não é. E depois eles teimam em fazer. Então porquê é que foi perguntar? Se tens já tudo decidido na tua cabeça, não precisa estar a perguntar. Naquele dia, mesmo depois, naquela manhã, conforme explicamos, a condição voltou, melhorou. As pessoas foram-se embora, mas depois, passado algum tempo, voltou outra vez à agonia da morte. E esta agonia, esta sim é a agonia da morte. É aquela última etapa. Ele, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pôs a sua cabeça sagrada no colo da Aisha e deitou-se. Naquele momento, Abdurrahman, o irmão da Aisha radiallahu anha, entrou com um miswak. Miswak é uma espécie de uma madeira, um tronco de árvore que faz uma escova e escova os dentes. O profeta sallallahu, ele tinha isso na sua mão, o profeta sallallahu olhou e a Aisha percebeu logo que ele queria isso. Pegou, perguntou se ele queria, ele disse que sim. Ele já não consegue falar muito. É naquele momento que Osama também vem, que eu contei agora um bocadinho atrás. Ela voltou, ela amoleceu a parte superior desta escova e entregou para o profeta sallallahu alaihi wasallam usar. A própria Aisha radiallahu anha, veja o estatuto dela. Respeito total que nós temos que ter com todos os companheiros do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Respeito total para toda a sua família, que não é só Fátima e os 2 filhos, não, é Fátima, as irmãs, os filhos todos, os primos, a clã Abássita, a clã Banu Hashim. Respeito total com todas as esposas. Tudo bem que depois entre eles há os que tiveram realmente mais estatuto ou não. Aisha claramente teve um estatuto superior de todas as esposas, porque ela própria diz que nos últimos momentos da vida do melhor de todos os homens, ele teve na minha casa, no meu colo, no meu dia. Nem que realmente ele tivesse cumprido com os dias, naturalmente nos dias de doença, ele perdeu permissão, apesar de não ser necessário, e ficou na sua casa, mas nem que ele tivesse continuado a seguir o horário normal, hoje seria o dia dela. E no último minuto, a última coisa que entrou na sua boca sagrada foi a sua saliva. E o miswak, este conceito de escovar o dente com essa madeira, hoje em dia é muito fácil de encontrar, facilita também bastante a leitura da shahada antes de morrer. É natural porquê? Porque os anjos normalmente têm um conceito de sentem-se incomodados com cheiros e maus cheiros e sujidade, tal como nós também sentimos. E um homem que lava os seus dentes e toma conta da sua higiene oral também chama os anjos perto dele. E naturalmente, quanto mais mergulhados estivermos com os anjos, apesar de nós não conseguimos vê-los, mais protegidos estaremos e mais próximos estaremos num bom ambiente. E então havia um copo de água que estava ao lado do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e ele constantemente puxava com a sua mão, punha a sua mão neste copo e passava água na sua
face sagrada. E quando ele está a fazer isso, ele dizia que não há outro Deus digno de ser adorado senão Allah. Na verdade, existe muita agonia da morte. E depois, de repente, ele olhou para o céu, para o teto, e levantou as suas mãos sagradas e disse: "Oh Allah, Allahumma Rafiq al-A'la, oh Allah, eu quero o Rafiq al-A'la." Rafiq al-A'la significa o maior ou o mais elevado companheiro. Isto é o patamar que é destinado para os profetas e para os mensageiros. Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala até diz que ela até diz que nunca um anjo com um mensageiro, quando vinha buscar a alma de um mensageiro, o anjo sempre, ao contrário de nós, que nós não temos nenhuma opção, o anjo dá sempre uma opção a um mensageiro. E este mensageiro pode dizer se quer ou não quer. Pois quando eu ouvi que ele diz Allahumma Rafiq al-A'la, oh Allah, eu desejo estar com o maior, o mais elevado companheiro. Aqui pode, conforme expliquei, há quem diga que Rafiq al-A'la é Allah, e há quem diga que Rafiq al-A'la é um patamar dos mensageiros, dos verdadeiros, dos mártires e dos piedosos, ou seja, eu quero estar com eles. Quando ele diz isso, a sua alma sai deste nosso reino para o reino dos céus. E as suas mãos sagradas estavam levantadas, caíram, e assim o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam largou esse mundo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nós somos de Allah e para Allah nós iremos voltar. Este incidente marca o fim da sua vida e foi este incidente, foi esta morte que nos deprivou o mundo da bênção, da profecia e a iluminação divina que foi embora nesta segunda-feira, dia 12 de Rabi al-Awwal, provavelmente, dizem, foi à hora do Zohor, ou seja, mais ou menos à tarde, princípio da tarde. Todos os grandes, todos os eruditos e analistas e historiadores são praticamente unânimes sobre essa matéria. E naquele dia o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha 63 anos quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe levou para si. A própria Sayyidina Fátima radiallahu ta'ala anha, logo quando ouviu a notícia, chorou e ficou, portanto, rezou algumas prosas, algumas linhas de tristeza e a chorar pela separação do seu pai. Isto marca o fim. Agora, daqui para a frente, vamos falar também, inshallah, sobre o que é que se passou logo a seguir e como é que foi o funeral, como é que foi toda a transição. Allah nos dê a vida para podermos contar essas importantes passagens e para podermos realmente nunca mais esquecer a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.